voto feminino no Brasil foi reconhecido em 1932. São 90 anos de uma conquista política importante das mulheres, de poderem votar e ser votadas. Essa conquista foi resultado de muitas lutas dentro e fora do Brasil. E pode-se dizer que a presença das mulheres na política abriu caminho para outros avanços. No início, o voto das mulheres era facultativo. Foi incorporado à Constituição de 1934 e só em 1965 tornou-se obrigatório. Para marcar as 9 décadas da conquista do voto feminino no Brasil, a Secretaria da Mulher e o Centro Cultural da Câmara dos Deputados, com o apoio do Instituto Avon, apresentam uma exposição 90 anos do voto feminino no Brasil. E esse é o tema do nosso programa, que recebe as convidadas, a deputada Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, e a curadora da exposição, jornalista Angélica Calil. Sejam bem-vindas. Vou começar perguntando para a deputada Rosângela Gomes, qual que é o significado de comemorar esses 90 anos do voto feminino, não deixar essa data passar em branco? Olá a todos, satisfação participar de uma programação tão importante como esta. É um programa que a bancada feminina na Câmara dos Deputados vem desenvolvendo para levar principalmente ao nosso público feminino um debate mais apurado, mais concentrado e real de temas tão importantes como esse. 90 anos de lutas, 90 anos de conquistas, 90 anos de representatividades, somos 53% da população e ainda há muito o que fazermos. Mas eu parabenizo a nossa responsável pela Secretaria da Mulher, que é a deputada hoje, a nossa futura vice-governadora do Distrito Federal, Celina, também a nossa querida procuradora Tereza Nelman, uma mulher desbravadora, que vem realizando um trabalho nesta casa de forma magnífica, e toda a bancada de mulheres desta casa e também toda a bancada de mulheres tanto na Assembleia Legislativa como nas câmaras municipais. Parabenizo a nossa curadora, a jornalista Angélica Calil. Seja bem-vinda a esta casa. Para mim é uma grande honra participar de um debate tão importante, tão significativo com o nosso público aqui na programação do Elas Pautam. Angélica, esse é um assunto que você já estuda, né? Que você domina, até vi aqui que você até produziu já uma história em quadrinhos, né? Sobre a Berta Lutz, que foi uma precursora, né? Uma figura muito importante nessa conquista do voto feminino. Conta um pouquinho pra gente, tanto da sua trajetória quanto do papel da Berta e de outras mulheres também. Da Berta, inclusive ela está, né, na exposição. A Berta tem uma trajetória muito importante dentro dessa conquista, né, do voto feminino. Eu fiz a curadoria da exposição junto com a historiadora Ana Prestes e com a Mariama Fonseca, que é a ilustradora, né, que fez os desenhos que estão aí e que também fez a história em quadrinho em coautoria comigo. Eu acho muito emocionante estar aqui hoje, porque é uma maneira de a gente honrar as mulheres que vieram antes da gente e que por causa delas hoje nós estamos aqui, né, comemorando os 90 anos do voto feminino no Brasil e falando sobre a importância das mulheres nos espaços de decisão política, porque eu acho que a gente pode ver no mundo, no Brasil, que faz falta, né, as mulheres estarem nos espaços de decisão. Então, eu acho que uma maneira de honrar essas mulheres é a gente trabalhar para que a gente tenha uma representatividade maior nos espaços de política, né? Não só na política, mas na sociedade toda. Deputada Rosângela, sobre essa questão, a gente viu que a bancada feminina cresceu um pouquinho aqui na Câmara dos Deputados, né? Com essa eleição, passou de 77 para 91 deputadas federais eleitas. Como a senhora vê esse crescimento, olhando para trás, né? Que há 90 anos que as mulheres puderam votar e ser votadas, né? A senhora acha que até aqui a gente caminhou já bem? O que falta ainda avançar, deputada? Olha, Cassiana,
Falta muita coisa ainda, mas é importante ressaltar que houve um crescimento. Eu tenho 55 anos. Eu sou filha de uma mãe que era viciada, e um pai também. Venho de uma comunidade periférica. Eu tinha tudo para dar errado. Eu era mais uma estatística perdida no meu estado. Como você bem falou, eu sou oriunda do Rio de Janeiro. Eu encontrei apoio num programa social de uma igreja. E essa igreja me ensinou a pensar, a lutar, a trabalhar. E eu comecei a fazer isso depois com outros jovens, com outras meninas, com outras adolescentes. E essa equipe me levou à Câmara dos Vereadores em 2000. Eu fui a única mulher eleita em 2000 numa casa que tinha 21 homens. Ou melhor, 20 homens, eu era a 21ª. Eu tive todas as dificuldades do mundo para discutir projetos e propostas direcionadas para as mulheres. Mas interessante, Cassiana, que nesse período foi o período que nós mais produzimos normas para as mulheres, como a Aline, como a Angélica falou aqui. O espaço de decisão, o espaço onde nós definimos as políticas que nós desejamos e almejamos. E foi nessa casa que nós criamos a primeira comissão em defesa dos direitos das mulheres, depois nós criamos a Casa Abrigo para as Mulheres, depois nós criamos a Casa da Mãe Solteira. Todas as nossas propostas foram vocacionadas para as mulheres. Nós trabalhamos muito naquele ano para que tivéssemos uma outra representação ou mais representações femininas. Aquela casa já estava há 3 legislaturas sem uma representação feminina. E no ano seguinte, 2 mulheres foram eleitas, no outro ano mais 3, e foi crescendo aos poucos. Eu fui eleita deputada estadual, também muito vocacionada com a causa das mulheres, e hoje, na sequência, como deputada federal, ainda militando muito forte, porque precisamos, eu acredito que a Angélica também vai falar sobre isso, dar as mãos às outras mulheres e chamarmos, porque nós temos várias heroínas anônimas, várias guerreiras desbravadoras, mulheres que são devotadas, mulheres que são representantes da comunidade, são sindicalistas, são diretoras de escolas, são chefes de oração, são enfermeiras. Nós temos tantas heroínas anônimas. Nós falamos agora, você falou sobre a Berta, mas nós temos outras. E o que falta? Incentivo, porque a mulher tem a dupla jornada de trabalho, mas é no espaço de decisão que nós decidimos o futuro que nós queremos para a nossa sociedade, para a nossa família, para as nossas crianças. Então, com 53% do eleitorado, 53% da população, nós temos que trabalhar ainda muito mais para que as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, o Senado da República e a Câmara Federal tenham uma representação mais equânime. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito, mas foi um aumento significativo. Angélica, como que você vê esse olhar para o passado, né? Eu acho que essa exposição traz um pouco disso, né? De trazer à memória essas mulheres que foram tão importantes, né? Nessa luta pelas conquistas políticas das mulheres e também esse futuro, né? Lembrando, como a deputada falou, que ainda tem muito que conquistar, né? Que a representação feminina ainda é pequena em relação ao total das mulheres. É uma coisa que a gente fica triste, né? Quando a gente vê que é isso, a gente é a maioria da população, mas a nossa representatividade ainda é muito baixa. Mas eu acho que é importante a gente ter um olhar positivo, assim, né? Esse ano entraram mulheres trans, entraram mulheres indígenas, então eu acho que a gente está caminhando, a gente precisaria caminhar ainda mais, né? Mas como eu falei no começo, eu fico muito emocionada de ver as mulheres que já passaram, porque elas são apagadas da história. E quando a gente percebe que as mulheres
também fazem história, né? Que nós também somos protagonistas da história, não só eternas coadjuvantes, como se quer fazer acreditar, né? A gente não foi coadjuvante da história nunca, a gente sempre esteve na história. E quando a gente vê a exposição, né? Quando a gente acabou e viu, né, todo o percurso que vocês vão ver também na exposição, a gente vê que é uma caminhada juntas, como a deputada falou. As mulheres, quando estão juntas, né, quando se apoiam uma nas outras, que realmente elas conseguem avançar nos seus objetivos. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha isso em mente, assim, nós mulheres, que a gente tem que se aliar com as nossas iguais. Deputada, nesse sentido, a educação é importante para amadurecer essas ideias nas crianças, né, na geração mais jovem? Olha, eu não consigo ver um país desenvolvido com uma democracia estabelecida sem valorizar a educação. A educação é a porta para tudo na vida. Eu acabei de dizer para vocês que eu tinha uma vida muito difícil. E eu não tinha acesso a um estudo de qualidade na época. Eu fui à luta, eu fui vender água, refrigerante nos sinais, paguei meu curso universitário, porque entendia, e entendo até hoje. Eu estou aqui com a Angélica Calil, defendendo esse tema que é tão importante. Eu estou terminando o mestrado também, muito vocacionada nesse tema, mas eu sempre dei muito duro para fazer valer o estudo na minha vida, porque a educação é a porta de entrada. E quando eu fui deputada estadual, eu fiz uma lei que estabelece que na grade curricular as crianças tenham respeito pelas mulheres, pelos idosos, por outras crianças. É muito triste hoje observarmos que outras crianças e adolescentes não respeitam os professores, que meninas brigam nas escolas, são alunos que agridem os professores. Isso é muito triste. A educação é o pilar principal. Eu vejo a educação como a maior arma de combate à violência. Veja o meu estado. O que é importante para a gente, para evitarmos o conflito, né, o enfrentamento, geralmente com a polícia e os jovens? Educação. Educação de qualidade, primeiro emprego. Eu tenho certeza que é a maior ferramenta de enfrentarmos a sociedade, ainda mais hoje, na economia global, mundial, a recessão que nós estamos vivendo. A educação, sem sombra de dúvidas, é o pilar fundamental para que a nossa sociedade seja ela mais desenvolvida. Eu defendo muito a educação. Angélica, a partir dos estudos que vocês fizeram, né, que resultaram nessa exposição belíssima, quem puder vir à Câmara dos Deputados vai poder acompanhar pessoalmente. Conta pra gente o porquê que foi tão difícil para as mulheres conquistarem o voto, né, há 90 anos atrás, mesmo que esse voto tenha sido inicialmente um voto assim meio frouxo, porque não era obrigatório como foi para os homens, né? O que foi mais difícil para aquelas mulheres da época? Olha, são muitos fatores, né? Muitas camadas de adversidade que as mulheres enfrentam. A questão da educação sempre foi uma pauta, né, das mulheres que lutaram pelos direitos das mulheres, porque as mulheres não podiam estudar, né? Até hoje, em alguns lugares do mundo, as meninas não têm acesso à educação. Então, esse continua sendo uma agenda, né, da luta das mulheres. Eu acho que elas enfrentaram uma sociedade em que quem está nos espaços de decisão são os homens. Então, fica mais difícil, né? Sempre é uma conquista, assim, um degrau depois do outro. Então, eu acho que, assim, foram mulheres que conseguiram se aliar e fazer essa pauta ter um significado, porque também no resto do mundo, né, estava acontecendo essa luta pelo direito ao voto feminino. Não foi só no Brasil, né?
E aí, eu acho que é importante a gente falar também que essas mulheres contaram com a ajuda de alguns homens aliados, né? Porque não é uma guerra entre os sexos, assim, né? Existem aliados também na luta das mulheres, é importante que se diga isso. Mas é importante que se diga também que existem muitos antagonistas querendo que essas conquistas não aconteçam. Mas foi assim, eu acho que outra coisa que é importante pontuar, que eu não sabia e foi depois dessa pesquisa que eu entendi melhor, é o protagonismo das mulheres do Rio Grande do Norte nessa luta, que é uma coisa que a gente não sabe também, né? Foram mulheres que historicamente, desde da virada do século, que elas estavam nesse movimento, né? Então é muito importante a gente entender também em que lugares, né, que as mulheres nordestinas foram muito importantes para essa conquista. Uhum. Deputada, eu queria mencionar também uma lei do ano passado, né? A lei que criminalizou a violência política de gênero, né? A Lei 14.192 de 2021. Essa lei foi uma das bandeiras da bancada feminina também. Como é que a senhora vê agora? Essa foi a primeira eleição já com essa lei em vigor, né? Até para trazer uma consciência maior sobre o respeito às mulheres que estão na política. Eu acho, assim, importante, por isso que nós falamos inicialmente, da mulher estar dentro da casa pautando as demandas da nossa sociedade. E lei boa, Cassiana, é aquela que nasce no meio do povo. Eu, particularmente, em 2000, fui vítima de violência na política. O prefeito não aceitava uma mulher na Câmara, então eu tive muita dificuldade, muito enfrentamento, né? E nós sabemos que o Congresso é o pilar principal da legislação, né? Que a lei maior desce para os municípios. E quando vim para Brasília, eu tive a oportunidade, porque é um problema recorrente, de apresentar esse projeto de lei criminalizando. E para mim foi uma alegria muito grande saber que o TSE e o Ministério Público Federal, nesta eleição, se pautaram na Lei 14.192 de 2021, sancionada pelo Presidente da República, e que ontem eu estava presidindo a sessão e vi uma deputada falando o quanto sofreu violência política nesse pleito. Ela é uma de tantas outras, assim como eu um dia sofri. Embora a minha agremiação, meu partido, ele faz questão de ressaltar a importância do papel da mulher na política. Na ocasião, na oportunidade, o presidente do meu partido me convidou, o presidente Marcos Pereira, para que eu pudesse ser presidente nacional da militância feminina, e eu tive toda a liberdade, todo o apoio, né? Tive toda a ajuda dos diretórios estaduais para que pudesse fazer uma militância forte, crescente, pujante, no sentido de puxar outras mulheres para que pudesse ocuparem os espaços de decisões para ajudar a quem mais precisa, seja a mulher nordestina, do norte, do centro-oeste, do sudeste e do sul. E graças a Deus nós estamos vendo esse crescimento em toda a federação. Então, para mim é uma alegria muito grande fazer uma lei como esta. O bom seria não ter que apresentar, mas infelizmente a violência na política contra a mulher, ela existe desde o primeiro dia em que me deparei com o executivo da minha cidade e que fui caluniada, xingada e tratada de forma diferenciada naquele momento. É triste, nós assistimos vídeos, temos notícia de outras parlamentares. No meu estado, uma deputada estadual, ela foi criticada no programa de TV. Nós tivemos recentemente aquela vereadora que defendia uma proposta para as vereadoras e o presidente puxou o microfone dela. Em Cuiabá, uma amiga nossa levou um tapa na cara. Enfim, a violência ela é recorrente e isso tem que ter fim.
E para isso nós fizemos a Lei 14.192 de 21 para que pudéssemos colocarmos um freio e ajudarmos as nossas mulheres a virem para os plenários a defenderem aquilo que nós acreditamos. Acreditamos na política pública que seja mais benéfica para toda a sociedade. Obviamente, com o fundo de pano direcionado e vocacionado para as mulheres brasileiras. Deputada, vou repetir uma pergunta, aliás, vou perguntar de novo para a senhora, quebrar um pouco aqui as trocas. Celebrando, então, 90 anos do voto feminino, quando é que a senhora acha que as mulheres vão conquistar aqui na Câmara dos Deputados a paridade, né? Pelo menos 50% de representatividade feminina aqui na Câmara? Olha, Cassiana e Angélica, eu estou na casa desde 2015. E nessa primeira legislatura, a bancada ainda em menor quantidade, nós tentamos colocarmos a cota de assento. Nós perdemos por 14 votos. Essa sim seria uma proposta mais estruturada, porque, por exemplo, eu falei para vocês que eu fui vereadora, deputada estadual e deputada federal. Então, com a cota de assento, são 5.570 municípios. Todos os municípios teriam uma representação feminina garantida. Infelizmente, nós sabemos que tem vários municípios que não têm uma coordenadoria, uma secretaria, uma vice-prefeita, uma prefeita, uma vereadora representando ali os interesses da população feminina. Então, eu acho que o ideal seríamos termos a cota, a lei que estabelecesse a cota de assento, para garantirmos, no mínimo, uma representação em cada cidade. E aí, a mulher, como ela é mais determinada, como ela tem mais vontade, não desfazendo dos homens. A Angélica acabou de falar aqui que nós precisamos dos homens e também não se trata aqui do clube da Luluzinha ou do Bolinha. Não, não é isso. Nós queremos a democracia fortalecida é aquela que tem homens e mulheres em patamar de igualdade. Mas teríamos mais oportunidades de vermos mais vereadoras se tornando deputadas estaduais, prefeitas, governadoras, senadoras. E aí sim teríamos, ao meu ver, um tempo mais reduzido para que a casa fosse mais equânime. Para a gente encerrar, então, Angélica, eu queria que você comentasse a partir do seu trabalho, a partir dessa exposição, como é que você gostaria que essa data dos 90 anos do voto feminino fosse comemorada no Brasil? Que consciência ela poderia despertar? Eu acho que, assim, continuando o que a deputada falou, a gente não quer fazer com os homens o que eles fazem com a gente, né? Então, a gente quer equidade de direitos, equidade de estar, a gente quer estar nos mesmos lugares. E eu acho que uma maneira de comemorar isso seria a gente participar como sociedade de uma mudança de mentalidade, porque eu acho que a gente só vai ter mais representatividade quando a sociedade tiver um outro olhar para a questão da mulher. Então, eu acho que é uma bola de neve, né? Um pouco daqui e a coisa vai caminhando. Então, tomara que no ano que vem, ou quando a gente completar 100 anos, a gente possa estar aqui também comemorando um aumento da representação feminina na política. Ainda maior, né? A gente já teve um pouquinho, Deputada, um tempo para a senhora fazer as considerações finais também, alguma coisa mais que eu não tenha perguntado? Eu quero agradecer a você, Cassiana, quero agradecer também a produção, toda a equipe que tratou a gente aqui com muito amor e carinho, agradecer a oportunidade de estar ao lado dessa grande jornalista, Angélica Calil, quero agradecer a minha companheira Tereza Nelma, a Celina, a casa, a Câmara dos Deputados, as deputadas que me recebem com muito amor e carinho, o meu partido que aposta muito no trabalho da mulher, obrigada por tudo aos republicanos. Quero agradecer, nós terminamos recentemente o pleito eleitoral, quero agradecer a cada mulher, a cada homem que foram às urnas e votaram na gente para que pudéssemos aqui continuarmos a defendermos o nosso povo, a nossa gente, a cada família e a cada participante dessa programação tão rica e maravilhosa que é o Elas Pautas, trazendo um tema assim fundamental e essencial
para o fortalecimento da nossa democracia. São 90 anos e quero também convidar outras lideranças para que acredite no seu potencial, no seu trabalho, que acredite nos projetos, que tenha esperança, que vale a pena ser mulher, vale a pena ser representante do representado e vale a pena acreditar e sonhar com um Brasil mais justo e mais plural. Deus abençoe, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, deputada, muito obrigada, Angélica. Eu conversei com a deputada Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, e a Angélica Calil, jornalista curadora da exposição dos 90 anos do voto feminino no Brasil. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara ou por podcast da Rádio Câmara. Agradeço a sua audiência e até a próxima.